Chegou uma pergunta pra gente aqui no programa que parece que põe por terra tudo o que a gente tem falado aqui sobre a imortalidade da alma. Porque o apóstolo Paulo, que é conhecido como um dos maiores apóstolos bíblicos, escreveu em 2 Coríntios 5, o verso 8, as seguintes palavras: estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Ora, deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor seria em espírito? Viver com o Senhor naquele momento? Isso cai por terra toda a questão da imortalidade da alma. É ou não é? Professor, nós abrimos um programa aqui falando sobre um texto de imortalidade da alma que nos dá a ideia de que tudo aquilo que a gente já falou aqui nesse programa cai por terra, professor. Porque me diga uma coisa, o apóstolo Paulo é considerado na Bíblia um dos maiores apóstolos, correto? Exatamente. Foi aquele que fez do evangelho aí, que pregou para todo mundo na sua época, não é? Só que ele diz um texto aqui, num determinado momento na igreja de Corinto, que ele preferia sair do corpo e viver com Jesus, professor. Olha só o que fala aqui, Coríntios 5, o verso 8. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Será que isso aqui não cai por terra, tudo aquilo que a gente tem falado sobre a questão da imortalidade da alma, meu amigo? Tu sabe, meu amigo, que esse é um dos textos mais assim mal compreendidos no meio cristão, né? As pessoas pegam esse texto de Paulo e dizem o seguinte: olha, Paulo ali está dizendo claramente que ao morrer ele iria deixar o seu corpo físico e habitar com o Senhor em espírito lá na glória. Só que quando nós vamos para o que o próprio Paulo diz sobre o momento em que a pessoa será recompensada para estar na eternidade, nós percebemos que aquele texto de 2 Coríntios 5,8 não fala o que muitas pessoas pensam que ele diz. Então, por exemplo, para o apóstolo Paulo, quando era o momento em que a pessoa receberia a recompensa? Para o apóstolo Paulo não era logo por ocasião da morte, mas olha o que diz aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Perceba que aqui é dito que Paulo receberia a coroa da justiça, a coroa da vida eterna, naquele dia, na volta de Jesus Cristo. E aqui é colocado o evento como um evento futuro. E, portanto, Paulo não acreditava numa recompensa logo após a morte. Ele acreditava, sim, numa recompensa que ele receberia quando Cristo voltasse. Então, esse é o pensamento de Paulo em 2 Timóteo 4,8.
Agora, o que quer dizer então 2 Coríntios 5,8, quando Paulo afirma que ele queria deixar o corpo e habitar com o Senhor? Precisamos fazer uma análise contextual para percebermos que Paulo não está falando da imortalidade da alma. Vamos ler aqui a partir do versículo 2, e aí você vai conseguir compreender o pensamento de Paulo aqui. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja, Paulo está expressando aqui a esperança de ele deixar esse corpo corrupto pelo pecado e ser transformado para receber esse corpo celestial. E aí no versículo 4 diz assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Perceba nesse texto também que Paulo não queria ser despido, ou seja, ser tirado mesmo do corpo. Ele queria que o seu corpo fosse o quê? Transformado. E aí no versículo 8 ele fala que ele prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo Agora, professor, esse texto aí, muitos que defendem a imortalidade da alma usam esse texto aí para provar que simplesmente só com esse texto já dá a entender de que Paulo acreditava na imortalidade da alma, e não é isso então, como você está falando. E não é isso, aí, amigo. Quando lemos o contexto, Paulo está falando de duas casas, diríamos assim, simbólicas. O corpo terreno, afetado pelo pecado, e o corpo espiritual, que a pessoa vai herdar de Deus quando Deus a transformar por ocasião da volta de Cristo. Então, quando Paulo fala que ele prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor, temos que analisar isso no contexto amplo do capítulo. Ele quer deixar o corpo mortal, contaminado pelo pecado, cansado, para habitar com o Senhor no corpo glorificado que o Senhor vai dar para os salvos.
Perceba, amigo ouvinte, que para Paulo o assunto é muito claro. Nós não vamos para o céu em forma de espíritos desencarnados, mas na maneira de corpos glorificados. Então, quando Paulo fala em deixar o corpo, é deixar esse corpo corrupto, que está gemendo por causa das consequências do pecado. Mas Paulo habitaria com o Senhor, sim, no corpo ressurreto, transformado, que vai habitar a eternidade. Tanto que isso faz parte do contexto. Aqui em 2 Coríntios 4,14, falando do único momento através do qual voltaremos a ter consciência após a morte, Paulo fala em 2 Coríntios 4,14 o seguinte, ó: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então essa é a esperança bíblica, querido amigo. E não podemos isolar um texto de Paulo para darmos a interpretação que nós queremos. Até mesmo porque, em 1 Coríntios 15, 23, Paulo diz, né, que os que são de Cristo receberão a vida na sua vinda. E, portanto, não há vida após a morte sem que Cristo volte para ressuscitar e transformar os seus filhos.
Deixa eu ver aqui, Apocalipse 6, 9 a 11. Então o cordeiro quebrou o quinto selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra os mataram? Dá a entender de que os espíritos estão falando ali, são almas penadas que vão viver no céu, professor? O que é isso? Olha, essa pergunta é importante porque esse é um dos textos mais utilizados a favor da doutrina da imortalidade natural da alma. Nós batemos muito nesta tecla aqui no programa que este ensinamento de que a alma é uma entidade imaterial e que sobrevive fora do corpo é um ensinamento de origem grega. Lógico, começou com os egípcios antes até, mas é de influência especialmente grega, de Platão, e não faz parte do pensamento bíblico. Agora, como interpretarmos esse texto? Primeiramente, temos que fazer uma pergunta. Deus vai levar para o céu corpos glorificados e transformados ou espíritos desencarnados? Vamos ler primeiramente o que se encontra aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 42, que diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Perceba que a ênfase aqui é na ressurreição do corpo. Paulo está argumentando da seguinte maneira: assim como vai para o pó da terra e para a sepultura um corpo débil, será ressuscitado um corpo forte. Vai para o pó da terra um corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Ou seja, a Bíblia não ensina que no céu existirão espíritos desencarnados ou almas penadas. Nós teremos no céu corpos glorificados, uma vida real, material, tanto que poderemos abraçar as pessoas que as amamos, tocá-las e, de acordo com Mateus 26, 29, até vamos nos alimentarmos na eternidade.
Sendo que a Bíblia ensina que Deus levará para o céu corpos glorificados, já fica mais fácil entendermos Apocalipse 6, 9 a 11. Por que aqui é dito que João viu almas? Na verdade, temos que analisar o seguinte: o termo alma na Bíblia não tem essa conotação de entidade material que sai fora do corpo. Infelizmente, a tradução aqui não é das melhores. Na verdade, o que João quis dizer é que ele viu pessoas lá no céu, não é? E nesse contexto do Apocalipse 6, que é um capítulo simbólico, ele viu pessoas que estavam lá, em visão profética ele viu isso, e que eram mártires. E Deus não tinha o propósito de mostrar que esses mártires já estavam no céu, mas quis mostrar na visão que Deus iria se lembrar deles e lhes dar a recompensa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque essas supostas almas foram vistas debaixo do altar. Se interpretarmos isso literalmente, vamos ter que crer que as almas, os justos, vão ficar todos acotovelados, amontoados, um do lado do outro, debaixo do altar de Deus. Isso, na verdade, não é um céu, é um inferno. Segundo ponto, aqui é dito, por exemplo, no versículo 11 o seguinte, no versículo 10. E clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos. Então veja, nesta visão simbólica, João enxerga mártires pedindo vingança, e aí é dito nesta visão simbólica o seguinte: espere um pouco, eu vou vingar vocês depois, vocês vão receber a recompensa depois, porque a recompensa só receberemos todos juntos na segunda vinda de Cristo, como aprendemos em Hebreus capítulo 11, 39 e 40 e 2 Timóteo 4, 8. Então o que a Bíblia fez aqui foi utilizar a personificação para ensinar uma verdade espiritual. Ou seja, a Bíblia personificou pessoas que estavam mortas para nos mostrar o seguinte: que Deus lembra-se dos mártires e daqueles que os mataram. É o mesmo caso de Gênesis capítulo 4. Quando Deus fala que o sangue de Abel clamava a ele, ele não está dizendo que o sangue falava. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vi, Caim, o que você fez com seu irmão. E eu vim aqui lhe pedir contas disso. Aqui é a mesma coisa. Não está dizendo que mortos falam. A Bíblia só personificou esses mártires para Deus ensinar o seguinte: olha, eu lembro deles, vou cobrar vocês que tiraram a vida deles. Então, este é o significado deste verso, neste contexto simbólico.
E esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você tira suas dúvidas bíblicas, teológicas, religiosas, através da Palavra de Deus. Nós apresentamos o programa aqui e queremos deixar bem claro para você que não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, do professor Leandro Quadros, e sim da Palavra de Deus. Nunca esqueça, amigo que nos acompanha em casa, onde quer que você esteja, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.